Bom dia, meu amado, minha amada, graça e paz. Nessa manhã maravilhosa, eu lhe convido para tomar aquele café comigo. Aquele café que vai alimentar não só sua vida física, mas a sua vida espiritual. E nessa manhã eu quero convidar você para agradecer ao Senhor. Eu lhe convido a agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que está aqui ao nosso redor, pela vida que nasceu sobre a face da terra, porque o Senhor nos guardou, porque estamos vivos com vida e com saúde, pelo dom da vida, pelo dom do amor, pela paz, pela esperança e pela bondade de Deus, que se manifesta todos os dias nas nossas vidas através do amor de Deus derramado em nossos corações. Então vamos orar, agradecer a Deus por esse dia. Senhor, muito obrigada por esse dia. Eu te agradeço porque nós acordamos com vida e com saúde, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, porque o Senhor tem abençoado a nossa família e a nossa casa. E que essa palavra que eu vou compartilhar nessa manhã traga força, traga vigor, traga conhecimento, traga esperança e vida eterna para as pessoas que estão aí me ouvindo, para a glória de Deus. O que eu quero compartilhar hoje com você é uma sequência de estudos que eu estou fazendo sobre os frutos do Espírito Santo. Eu já falei sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, e agora eu quero falar sobre a bondade. E eu quero mostrar para você como que a bondade de Deus se manifesta na minha e na sua vida e como que nós podemos manifestar essa bondade para com o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado ou aquele que está ao nosso redor. A Bíblia conta a história de um homem que ele vinha descendo no seu caminho, a Bíblia chama que era um homem, e a Bíblia diz assim, versículo 30 do capítulo 10 de Lucas. Essa parábola aqui, essa história é a história do bom samaritano. Eu quero tomar como exemplo. E o texto diz assim: Jesus, prosseguindo, disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo terem lhes roubado, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixaram-o semi-morto. E a Bíblia diz que passou um sacerdote, olhou, passou de largo, não fez nada. Passou um levita, olhou, viu a situação daquele homem, foi embora. E a Bíblia diz que passou um samaritano. E a Bíblia diz que aquele homem fez o seguinte: certo samaritano descia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho e o colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então Jesus faz essa pergunta para nós. E o que é que Jesus quer nos ensinar nessa parábola? Ele quer nos ensinar algumas coisas, algumas verdades, mas eu quero trabalhar aqui a questão da bondade no nosso coração, através das nossas vidas e através das nossas atitudes. A bondade, ela é um fruto do Espírito que foi derramado em nossos corações quando nós tomamos uma decisão do lado de Jesus, e a bondade, ela vai se manifestar na vida das pessoas através das nossas atitudes. E eu quero ler para você um conceito de bondade, o que significa bondade. E a bondade, ela é o caráter do amor. Como que o amor se manifesta? Ele vai se manifestar através do seu caráter. E caráter são traços, né, de personalidade de cada um de nós, da nossa índole, como que nós temos, como que nós reagimos, quais são as nossas atitudes dentro dos parâmetros de honestidade, de respeito e de bondade para com o nosso próximo. Eu quero ler um outro conceito de bondade aqui para você, que diz assim: entre todas as virtudes humanas, a bondade é a maior, pois revela o caráter de Deus. Sem ela, o homem é simplesmente um ser atarefado, malvado e desprezível. Foi um filósofo inglês chamado
Francis Bacon, ele diz que a bondade, ela revela o caráter de Deus. E se eu e você não tivermos bondade em nossas vidas, em nossas atitudes, nós seremos apenas um ser humano atarefado nessa vida, um ser humano desprezível, malvado e sem afeto. Exatamente isso. Esses dois homens aqui do exemplo que eu li, da parábola do bom samaritano, um era sacerdote, um religioso, e o outro era um levita, também um religioso. Eles iam no seu caminho, eles só viram aquele homem, passaram por perto, passaram longe, aliás, de longe, e ele ficou lá no lugar dele semi-morto. Desceu o samaritano, e o samaritano não passou de longe, o samaritano passou perto dele. E naquela proximidade ele pôde ver como estava aquele viajante, como que aquele homem estava machucado, debilitado, semi-morto, seus bens todos tinham sido roubados e ele estava ali deitado à beira do caminho. E esse samaritano, ele teve 7 atitudes para com o homem ferido. E esse samaritano, ele representa, ele tipifica o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, demonstrado por mim e por você, na maior das atitudes de bondade, de subir aquela cruz, de subir ao Calvário e se derramar em sangue, se esvaziar em amor, bradar em alta voz em perdão, demonstrar toda a sua bondade, toda a sua misericórdia em perdão e amor para com a humanidade caída e perdida. Então esse samaritano aqui, ele demonstra com as suas próprias atitudes, com a sua vida, o que Deus fez por mim e por você e o que nós temos que fazer pelo nosso próximo. E a Bíblia diz que ele seguia seu caminho, ele parou e ele foi até aquele homem. Chegou perto, sentiu a necessidade, viu a situação, olhou, calculou, mediu e agiu. Tirou do seu próprio bolso, colocou no seu próprio animal, pesou-lhes os ferimentos, colocou numa hospedaria, tratou dele e pagou. Ainda disse para o hospedeiro: se você tiver gasto algo a mais, eu lhe indenizarei quando eu voltar. Meus irmãos e minhas irmãs, e você, meu amigo, você, telespectador que estará aí assistindo essa mensagem, com quem você se compara? Quais são as suas atitudes quando você se depara, quando você é confrontado, quando você passa por uma situação que você tem conhecimento, que você sabe de uma situação, que alguém te falou de uma necessidade de uma pessoa que está à beira do caminho numa situação difícil, que está enfrentando um problema, uma luta? Qual é a sua atitude? A sua atitude é como do sacerdote, de religioso, que Deus o abençoe. Nós fazemos isso. Segue em paz o teu caminho. O outro olhou, não vou me envolver. Vou perder tempo, estou indo muito apressado, tenho muito para fazer. Passa de largo. Mas tem um outro tipo de pessoa que age, que tem atitudes de bondade, assim como Deus teve comigo e com você. Parou, calculou, planejou e executou o seu grande plano, que foi mandar Jesus para morrer por mim e por você. Nós estávamos à beira do caminho, machucados pelo pecado, pela vida, pelos problemas. E Jesus veio e Jesus pagou um alto preço por mim e por você. O amor, ele simboliza através do seu caráter. Bondade significa o caráter do amor, como o amor se manifesta. E através do exemplo do bom samaritano, o amor se manifestou através de 7 atitudes que ele teve aqui, que eu já falei. Ele chegou perto, ele pesou as suas feridas, ele aplicou o óleo, ele aplicou o vinho, ele colocou sobre o seu próprio animal, ele levou para uma hospedaria, ele tratou dele e ele pagou.
com os seus próprios recursos. 7 atitudes do samaritano. E esse é um desejo do meu coração, do coração de Deus, que você também tenha atitudes de bondade para aqueles que estão ao seu lado, que estão à beira do caminho, que estão precisando de uma ajuda, que estão precisando de uma palavra, de um conforto, que estão precisando de um abraço, que estão precisando de uma medicação, de um alimento, ou simplesmente de ser ouvido, porque está com seu coração machucado, ferido. E eu quero orar com você nessa manhã. Talvez você mesmo esteja precisando dessa palavra. E eu estou sendo a boa samaritana que estou trazendo essa palavra de vida, de amor e de esperança para você. Dizendo para você que há muitos anos atrás, Jesus Cristo, como o bom samaritano, ele foi até aquela cruz e ele deu a sua vida por mim e por você. Pagou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, para nos resgatar, para nos tirar da situação de cativeiro, de pecado que a humanidade estava e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor e cuida de nós. É isso que eu desejo para você. Se essa palavra, ela abençoou sua vida, se essa palavra trouxe uma bênção para o seu coração, então compartilhe com pelo menos 5 pessoas e me ajude a transmitir essa palavra maravilhosa para aqueles que estão precisando. Vamos orar? Senhor, abençoe meu irmão, minha irmã que estará aí assistindo essa palavra, que o Senhor alcance a sua família e que eles sejam tremendamente abençoados pelo Senhor. Que meu irmão e minha irmã que está ouvindo essa palavra, que eles possam ter também atitudes de bondade para com o próximo, para com as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo Café com a Pastora.